de 10 a 15 aí para apresentar e os últimos 5 de perguntas e respostas, tá? Tá certo. Só uma dúvida aqui tá dizendo que eu não posso compartilhar a tela. Deixa eu ver. Eu tinha autorizado, deve ter saído. Veio de novo, Agora foi. foi? Foi. Só um momento aqui. Só me confirma, por favor, que tá todo mundo conseguindo ver a tela aqui. Estamos sim. Show de bola. Bom, então, vou deixar agora para o Rafael e a Bruna começarem aqui a apresentação. Beleza. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Sim, alto manda e bala. claro. Sim. Beleza. Vamos falar aqui sobre a nossa iniciativa, que é o Fórmula ITA. Vamos lá, a gente tem aqui alguns dos nossos integrantes, né? O Matheus de capitão, o Ximenes de vice. E o nosso objetivo é desenvolver da concepção aos testes o primeiro veículo elétrico da história do ITA. A gente está muito perto desse objetivo, a gente já está vendo o carro rodar e falta muito pouco para a gente colocar ele no chão e, de fato, ver ele andando. Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o que foi feito no primeiro semestre. A gente tem os subsistemas aqui que mais tiveram evolução e que eu gostaria de destacar aqui. Falando sobre os freios, a gente tem aí essa imagem que ela evidencia muito bem a evolução da nossa pedal box. A pedal box da esquerda é antiga, ela apresentava alguns problemas. A gente foi lá e, para fazer uma nova pedal box, a gente fez um modelo em impressão 3D, que é essa aí do meio. Então, a gente consegue ver aí o pedal do freio e o apoio do cilindro mestre. Ele foi feito em impressão 3D, para que a gente conseguisse fazer a pedal box da direita, que é a atual, que aí dá para ver, né, o apoio do cilindro mestre e o pedal de freio. E a gente aprendeu bastante sobre usinagem também na produção desse pedal da direita. E agora vamos falar sobre elétrica, que sem sombra de dúvidas é o tema que mais dá trabalho, que mais custa dinheiro, que mais dá problema. Aí na imagem da esquerda a gente consegue ver um dos módulos. A gente tem em azul aí são as baterias. Elas estão fixadas com o suporte que a gente mesmo fez em impressora 3D, que é a parte branca. A gente tem A gente fez o teste dos fusível links, que é basicamente o que, né, vai queimar se tiver algum problema, se esquentar demais. E a gente soldou também, deu um bom trabalho para soldar isso tudo. Tem a arrebitagem da busbar, que a busbar é basicamente essa barra aí, que a gente fixou na estrutura. Tem a soldagem de sensor de temperatura, né, questão de segurança. E a montagem dos 4 módulos. Esse aí da foto é um dos módulos, a gente montou 4 e colocou dentro do acumulador, que é a foto da direita. O acumulador, essa caixa do acumulador a gente mesmo fez, né? Foi manufaturada por nós mesmos. Tem as seções internas, estão praticamente finalizadas e o circuito interno está finalizado e testado. Nesse vídeo aí, ó, que a gente vai mostrar agora, dá para ver. Um pouquinho aqui do shutdown para o senhor. Para começar a ligar, a gente liga essa chave de tensão. Depois, essas duas outras chaves. Chave da bateria de baixa tensão, do low voltage, e a chave do sistema de tração do shutdown. Vão se ligar. Aqui a gente tem duas luzes. Essa âmbar, que ainda está desligada, mas que ela indica a tensão na bateria. Se tiver acima de 60 volts, ela pisca. E se tiver abaixo, ela fica contínua. E a gente está aqui usando para simular só algumas baterias de chumbo ácido com 72 volts. Aí, para ligar, a gente tem que verificar todos esses botões, se estão funcionando. Resetar o IMD, sim. E ela está piscando vermelho porque está ligado, mas o shutdown está sem funcionar. Para começar a funcionar, a gente dá um reset com o IMD, que é o que verifica se tem fuga de tensão ou então fuga de corrente. Ligado. A gente dá um reset nele, ele fica ligado, começa a funcionar e está tudo ok aqui. Para simular um pouquinho, a gente vai ligar o carro com essa chave. Tem alguns bipzinhos. Daí esse aqui, o freio está pressionado, porque ele é normalmente fechado, né? E assim ele fica aberto. Mas para ligar ele começa pressionado. Daí quando soltar o freio, ligou o carro. E para mostrar um pouquinho, a gente vai acelerar ali o motor
girando e funcionando. É isso. Acho que deu para ver o teste de bancada do nosso carro. E hoje a gente fez o teste nele mesmo, então é muito bonito de ver ele funcionando, todas as luzes funcionando. E além de fazer a parte elétrica pensando em, de fato, fazer o carro andar, a gente também tem que pensar em segurança. Então, a gente tem as luzes de freio, se der algum problema, o carro simplesmente desliga, se o piloto pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo, ele desliga também. Então, a gente tem toda essa parte aí do de segurança que a gente também se esforçou bastante em fazer. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre estruturas, que é o subsistema que eu faço parte, que 90% do trabalho se resume em cortar tubo e soldar tubo. A gente tem na foto da esquerda o nosso diretor de estruturas, ele acabou de acabar de cortar o tubo do main hook braces. E basicamente é isso. A gente fez várias correções estruturais no nosso chassi, tanto do main hook braces, tanto dos tubos que estão nas fixações do cinto. E fora isso, a gente também deu gás no assento, né? A gente fabricou o assento, teve a firewall também. A gente dessa vez tem duas partes da firewall, a de baixo e a de cima. E as fixações do cinto a gente soldou também. E o atenuador de impacto a gente importou o atenuador, só que a gente ainda não colocou, porque como é uma parte frágil, a gente vai deixar para finalmente para poder colar o atenuador de impacto. Agora falando sobre capacitação, não é um subsistema, mas é uma parte muito importante, né? Gestão de conhecimento. E na foto da esquerda dá para ver a capacitação na parte teórica. O nosso diretor de freios, o Yuri, está dando uma aula sobre a parte matemática dos freios. E é muito importante, né, para os novos membros, inclusive eu, né? Eu entrei agora na 29. A gente aprender sobre a parte matemática por trás do nosso subsistema e também sobre o CAD, né? Porque para fazer no novo carro vai precisar de bastante habilidade de simulação, de modelagem 3D. E também a parte prática, que é, foi muito bem feita, né? A parte de mexer com esmeril, esmerilhadeira, furadeira, inclusive mexer com solda também. Então, essa parte foi muito bem feita. E não só mexer nas ferramentas, mas mexer com segurança, né? Então, usar o EPI e depois que usar as ferramentas, guardar no lugar correto. E por último, teve o design briefing, que basicamente foram as apresentações que a gente fez, que a competição não é só correr, né? Também tem as apresentações. E isso aí foi importante por dois motivos, né? Esse treinamento. Tanto porque, de fato, a gente vai precisar apresentar na competição, tanto porque foi uma forma de fazer com que todo mundo conhecesse bem o carro. Então, todos os subsistemas apresentaram e você teve, tipo, as pessoas tiveram uma dimensão, assim, mais geral de como é que funciona o carro como um todo. Então, esse foi o primeiro semestre. A Bruna vai falar agora sobre o nosso segundo semestre. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Bruno. Tá bom. Então, no segundo semestre, a gente tem que fazer uns testes do veículo. Precisa testar a aceleração, a frenagem, o skid pad e o enduro. Isso para avaliar, por exemplo, o dimensionamento da bateria, né, o acumulador, a transmissão e a potência do veículo, se os freios estão funcionando bem e a dirigibilidade, né? E tudo isso para ter um feedback de como foi o projeto e tudo mais. Pode passar. Sobre a estrutura, a gente precisa desenvolver um novo projeto do chassi, porque a competição exige que tenha troca a cada 2 anos do chassi, né? A gente precisa corrigir erros que tiveram, precisa melhorar a distribuição dos subsistemas dentro do veículo, né? O sistema elétrico, freio e direção, e, né, manufaturar o novo projeto. Aí tem mais ou menos as datas que cada um tem que ser feito, né? Até quando a gente pretende fazer. E pode passar. Sobre a elétrica, a gente precisa dimensionar uma bateria ideal para o veículo. Então a gente precisa melhorar a carga,
o tamanho, né, para caber direitinho dentro do carro, o material, a refrigeração, o BMS, e também a gente queria implementar uma comunicação entre o motorista, né, no carro e a equipe em tempo real. Aí é uma ideia aí para o segundo semestre. Pode passar. Esses últimos três são os que mais tem, assim, coisa, assim, que mais dão trabalho, né? Elétrica é o que mais tem coisa para fazer, é o que mais, onde mais vai o dinheiro. Mas sobre os demais subsistemas, tem, assim, avaliar, né, o projeto que a gente, o carro que a gente tem agora, ver o que que deu certo, o que que deu errado, e começar a manufatura, né, do nosso próximo projeto, em busca de peça, de fornecedores, e é isso. Aí agora, sobre o orçamento. Tem duas partes. Primeiro, o carro atual, que é o que a gente vai levar para essa competição nessa semana. Tem algumas coisas para fazer nele até o final do ano ainda, que precisa fazer uma nova pedal box, linha de freio e os módulos do acumulador e a caixa do acumulador. Aí na direita tem o preço de cada, mais ou menos, né, aproximado o preço de cada peça, de cada parte, componente. Dá para ver que o que mais gasta aí é elétrica, a maioria é para elétrica. E aí tem o gráfico que mostra quanto que cada subsistema gasta, de modo geral. Elétrica é quase 61% aí. E pode passar. E daí tem o próximo projeto, né? Como eu falei, tem que fazer um novo chassi. Aí tem o preço aproximado. E tem toda a parte elétrica que precisa arrumar. Então tem os componentes para o BMS, as novas células. E tem também que fazer as novas mangas e cubo de roda. Esses valores que estão aí são com base no projeto atual que a gente tem. Então estão meio aproximados, mas é por aí. Agora eu vou deixar o Matheus terminar aí o planejamento orçamentário. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Depois dessa excelente apresentação aí da Bruna e do Rafael, vou finalizar aqui então falando da segunda parte aqui do nosso orçamento, né, que é a oficina. A gente, para quem não se lembra, né, a gente voltou aqui agora, conseguiu uma nova oficina, né, finalmente uma oficina agora que podemos chamar de nossa. E como não tínhamos ali organizado nada ainda, né, desde o do ano passado, quando a gente colocou as coisas lá, a gente tinha que comprar novos equipamentos, comprar armários, né, comprar mesas, bancadas, né, para a gente poder trabalhar e deixar realmente a oficina operacional. Então, nesse começo aqui, a gente tem algumas coisas que a gente já fez a compra, né? Então, furadeira de bancada, ferramentas elétricas ali, né? Esmerilhadeira, esmeril, furadeiras, caixa de ferramentas ali para a gente conseguir deixar tudo organizado na nossa oficina e organizadores, carrinhos de carga ali para a gente conseguir levar também as nossas ferramentas, equipamentos para a competição. E ainda tem algumas tarefas pendentes, né? É, por conta da competição, que vai ser, inclusive, a gente vai para lá amanhã, né, para Piracicaba, a gente não conseguiu organizar tudo, né? Tem algumas coisas que estão pendentes ainda para serem feitas para o segundo semestre, e a principal delas é a manutenção da rede elétrica da oficina. A gente precisa dar uma geral ali na oficina para conseguir deixar ela 100% operacional, né? A gente consegue utilizar ela hoje, mas percebe que tem algumas limitações, né? A gente não consegue, por exemplo, trabalhar com muitas pessoas ali ao mesmo tempo na oficina, né? Então, isso daí gera um certo atraso ali no nosso trabalho, né? Uma das coisas também que vai ajudar a gente muito ali, né, principalmente na parte de elétrica, né? Na parte de pensando em projetar, né, o próximo carro, é a prototipagem e impressora 3D, né? É uma coisa que a gente aprendeu esse semestre aí, né? O Rafael falou da parte de freios, que a gente fez o protótipo em PLA para ver como é que fica a pedal box. Também falou dos módulos da nossa bateria, que também são feitos em impressora 3D com outro material, o FRP. Então, investimento aqui em impressora 3D para o nosso projeto vai ser essencial ali para o andamento, né, e para o crescimento do projeto. E por último, ali ainda tem algumas bancadas de trabalho que seria interessante a gente comprar para poder deixar ali a oficina 100%. Falando agora da competição do próximo ano, né?
a gente precisa deixar garantido que a gente vai ter a vaga do próximo ano, da competição do próximo ano, né? O Fórmula ITA vai ter a vaga no próximo ano. Então, a gente já tem que fazer nesse ano, ainda, nesse segundo semestre, a inscrição da equipe, né? Então, esse orçamento também tá incluso já isso, e a hospedagem para a gente conseguir garantir. Esse ano a gente teve um pequeno problema que a gente perdeu a hospedagem que a gente tinha no passado, justamente porque a gente não teve essa garantia no ano anterior, né? Então, a gente está pensando em realmente ter que garantir essa vaga, porque no período ali do começo do ano, ali já em janeiro, já existe uma demanda muito grande das equipes pelas chácaras lá da competição, né, perto da competição de Piracicaba, e a gente pode acabar perdendo nossa vaga, né, nossa hospedagem lá. Por último, na verdade, ainda temos dois pontos aqui para falar. Eu queria falar das competições e eventos. O Fórmula, né, a gente só tem uma competição nacional, então a gente vai participar dela aí nessa semana agora, começa na quarta-feira, né, e vai até o domingo. É uma competição que vai a todas as universidades do país, né, e só existe essa categoria para nosso projeto. E um dos eventos que a gente participou agora recentemente foi no Parque Tecnológico, né, o Tech Valley Summit. Foram muitas empresas lá participar, né? Acredito que muitos aqui que sabem, conhecem também o evento que teve. E a gente estava lá, né? Marcou presença, e é isso. Então, agora, o último ponto que eu gostaria de comentar é sobre dores do nosso projeto, né? A gente tem uma certa limitação ainda no conhecimento técnico do projeto. Eu entendo que, assim, o tempo que eu já tenho de projeto, eu entendo que realmente essa consolidação do conhecimento vai levar um certo tempo, principalmente pela nossa categoria demandar esse conhecimento técnico da parte elétrica. Hoje a gente tem 18 equipes que existem da categoria elétrica no país, né? E só 10 delas vão levar o carro ainda para a competição, né? Então são poucas que vão ter lá no seu box o carro elétrico, né? E são muito poucas também que passam na inspeção técnica. Até o ano passado, a gente conseguiu ver que só duas equipes passaram na inspeção técnica e apenas uma delas conseguiu correr todas as provas. É, Na questão aqui de gestão de pessoas, né? A gente hoje tem uma equipe de mais de 30 pessoas. A gente consegue perceber que existe uma certa dificuldade ainda dos diretores organizarem a equipe, né? Conseguirem passar as atividades. São muitas atividades para serem feitas, mas ainda existe uma certa concentração, às vezes, das atividades em determinadas pessoas de liderança, né? A gente está buscando aí diluir um pouco essas atividades, principalmente administrativas. E, por último, aqui, uma das dúvidas que a gente tem, que muitas equipes têm também, é a questão de importação de produtos. Muitas coisas, muitos itens de elétrica, eletrônicos, são importados, não existem aqui no Brasil. Todas as equipes do Brasil têm essa dificuldade. E o maior problema é que a gente não conhece exatamente os fornecedores. Então, não dá para simplesmente olhar o produto e confiar que o fornecedor vai dar aquele produto exatamente como está ali escrito, né? Então, a gente tem essa limitação, tem essa dificuldade, além de que é mais caro e demora para a gente conseguir esse produto. E, por último, aqui, a conciliação acadêmica. A gente fez uma pesquisa aqui para ter uma ideia. Existem equipes internacionais que ficam muito mais, assim, tempo na oficina, né, vamos dizer assim, tempo ali fazendo as atividades extracurriculares, justamente porque a parte acadêmica é muito mais atrelada aos projetos de extensão do que aqui no ITA, por exemplo, né? A gente está caminhando para isso, mas a gente ainda tem essa dificuldade. Grande parte do tempo que a gente tem para fazer alguma coisa do projeto é ali na noite, né? Ou então no final de semana, que às vezes tem que dividir com a prova, com os estudos que a gente tem. Então a gente está ainda tentando conciliar essa parte aí. Então é isso. Queria agradecer aí a atenção de todos. Acho que agora eu posso abrir para perguntas, né, Guilherme? É isso? Show de bola, Matheus. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Não só o Matheus, mas como o Rafael e a Bruna. Mulher, tem pergunta já? Muita. Tá com a palavra. Tenho, parabéns aí pela apresentação. Vocês recentemente, né, ou quase recentemente, vocês estão instalados ali na oficina junto do Baja, né? E a gente tem visto, né? Eu estou vendo o planejamento de vocês falando sobre a oficina,
falando sobre próximos passos, segundo semestre, ano que vem. Para o dia 15 de agosto, a gente tem lá uma solicitação de que cada iniciativa entregue um formulário preenchido falando sobre as necessidades, demandas, funcionalidades de espaço e de equipamento para lá para o comitê de iniciativas, né? Para que a gente possa ter uma visão depois como é que isso se traduz em termos de uma planta para o Hangar Lab. A minha pergunta é: vocês já têm uma visão clara disso, das necessidades? Eu estou vendo que vocês listaram ali, mas uma visão de Hangar Lab, de necessidades de espaço, isso está claro para vocês? A gente, como o senhor colocou, Milete, a gente realmente está montando a oficina e está tendo essa visão ainda, né? Estamos listando as coisas. Por conta desse cronograma que a gente teve agora nas férias, a equipe toda estava focada realmente no projeto. A gente não conseguiu, vamos dizer assim, aprofundar nesse quesito. Mas a gente já tem uma ideia, sim, tem muita coisa que a gente consegue dividir com o Baja ali, eu vou dizer ali, não, se não 100%, né, 80% das coisas a gente consegue fazer essa divisão com o Baja. A gente sempre tem essa interação de troca com o Baja, mas a gente já tem algo montado, sim, para enviar para o dia 15. Maravilha, obrigado. Mais alguém tem pergunta, Rossi? Eu tenho sim, Guilherme. Rossi perguntou pelo Fórmula, não foi, Rossi? Na Exatamente. quarta-feira. É. O, eu vi vocês falando de orçamento e preparando. Esse orçamento, vocês preparando, pretendem apresentar para a Itaex ainda este ano ou para o projeto, ou para a época do edital do ano que vem? Desculpa, o senhor disse para o orçamento que a gente apresentou do próximo carro? Não, eu vi que na parte do orçamento de vocês, que vocês estão montando, inclui inscrição para reserva de vaga e para reserva de espaço. Isso tem que ser tudo para esse ano, né? Esse dinheiro, né? Ah, sim, sim. Na verdade, isso daí já está planejado, sim, para esse ano. A proposta que a gente fez no começo desse ano já tinha planejado isso daí, sim. Ah, tá. Quer dizer, Exatamente. já tá, a Itaex já conhece, pelo menos num formato anterior, esses volumes aí, né? Isso, a gente, na verdade, quando a gente estava montando essa proposta aí separada, a parte da oficina, foi recomendado que a gente fizesse isso justamente para a gente não ter esse problema de ter que pedir talvez um dinheiro ali em janeiro, fevereiro, né? Para ficar Ok, realmente mais fácil essa logística. Então, foi orientado a gente fazer dessa forma, sim. ok, obrigado. Nada. Queria só registrar aqui a presença do professor Eguchi. Professor Eguchi, obrigado, viu, pela presença e pela orientação aí da equipe, que gostaria de falar alguma coisa ou algum comentário? Gostaria assim, Mulart, obrigado aí. Enfim, eu estou muito contente com essa equipe. Já falei, a anterior também, só alegria. O pessoal muito dedicado, o pessoal muito engajado, né? Com todas essas dificuldades aí, o carro tá funcional aí para a gente ir para a competição esse ano. O que o Matheus colocou, a gente conseguiu o local, né? A oficina. E acabou que, bem, antes não tinha nada, né? Agora a oficina já percebeu que ela está pequena, né? Então, essa parte das demandas lá, Mulaert, para o Hangar Lab, eu já tenho, junto com as ideias do Matheus, junto que eu peguei com eles ali, bastante ideia para poder compartilhar ali, pelo menos assim, uma parte comum ali, de repente baixa a fórmula, e até mesmo o pessoal do Rocket ali, que usa um pouco de oficina, né, vai ajudar bastante. Então eu preciso botar isso no papel, isso daí para apresentar aí no comitê dia 15, né. Uma coisa que ficou clara, então, a sala é boa, né, cabe o carro, mas daí você precisa fazer a parte da estrutura, soldar, cortar, e tá o pessoal de elétrica ali tentando programar o Arduino, fazer a fiação, e o negócio está explodindo ali, né? Então, assim, tem que ter, né, um espaço, né, dedicado no Hangar Lab só para solda, daí precisa soldar, leva lá e solda, né? Deixar ali no local só para
fazer algum reparo, alguma coisa, né? E essa parte de lixar, né, cortar, nossa, a poeira, né, que gera, né, esse abrasivo de corte, você acaba de limpar a oficina, suja tudo de novo, né? E o pessoal de elétrica no meio ali, né? Então, assim, precisa ter uns pontos ali de atenção importantes, né? Ali não tem nem banheiro ali para eles usarem. Tem que ir lá no banheiro, lá na mecânica, né? Ontem eu fiquei com eles lá também, tem que ir lá na mecânica, tem que ter ali no Hangar Lab também uma estrutura de banheiro, lavar a mão, né? Eles usam uns produtos bem abrasivos ali para lavar a mão, enfim, tem alguns pontos mapeados aí. E reforçando, eu estou muito contente com toda essa moçadinha do Fórmula aí, viu? Muita alegria, eu contente de ver todos eles trabalhando empenhados aí, não tem nenhum que eu tô assim insatisfeito. Então todos assim de parabéns também, viu? Essa equipe aí, eu acho que a maioria ali vai ficar engenharia, hein? Isso Legal. aí, Alex. Com certeza. Obrigado, Eguchi. Show de bola. O senhor Delfiol, por favor. Olha, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a equipe toda, o Edson e os colegas, por esse trabalho que vocês estão realizando. Eu estava pensando agora, poxa, vários aí reclamaram de tempo para poder se dedicar com profundidade a cada um dos projetos. Eu estava imaginando aqui, não era o caso de haver uma adaptação curricular para levar em conta desenvolvimentos de projetos como esses que foram apresentados hoje aqui, com tempo e recursos, porra. Puxa vida! Eu estava vendo aqui o pessoal voltado para trabalhos na área hospitalar, né? Eu me lembrei, meu trabalho individual foi desenvolver um marca-passo cardíaco controlado por onda P. Foi testado numa aula do professor Jatene, no Instituto do Coração, em São Paulo, e funcionou, rapaz. Aquilo, para mim, foi a maior alegria que eu tive no ITA. Mas tive tempo para fazer isso. Eu me lembro, pô, ficava quase que todas as tardes em laboratório para testar circuito e tal. Pô, o trabalho foi publicado na revista da IBM da década de 70 e numa revista de eletrônica foi considerado um dos melhores trabalhos da década. Mas por quê? Porque eu tive tempo e me envolvi nisso. Agora, se você tiver essa condição para equipes como essas que fizeram as apresentações hoje, olha, eu acho que a gente ia ter um ganho excepcional de desenvolvimento, de qualidade, em todos os aspectos. É isso que eu queria dizer. Mais uma vez, meus cumprimentos aí a vocês por manterem a chama acesa. Legal, obrigado, Delfiol. Obrigado, Delfiol. O professor Eguchi tem uma última consideração. Só fazer a última consideração em relação à palavra do senhor Delfiol. Isso está mudando aqui. Tá? Na gestão passada a gente teve uma dificuldade, né, de assim mostrar para o ITA que essas iniciativas, os alunos engajados nessa iniciativa aí representam um diferencial importante para a formação dele, mas o professor Irata, que agora é o nosso pró-reitor de graduação, ele está muito aberto a essas mudanças aí na grade curricular. Já tinha uma eletiva que foi pensada especificamente justamente para o pessoal do Baja. Eu estou preparando uma com o nosso coordenador, o professor Leandro, da mecânica, para o Fórmula. Então, assim, tem uma disciplina, né, para eles se engajarem melhor, claro, eletiva, né, para a atividade do Fórmula. A gente quer trazer um pouco mais cedo, levar isso para o terceiro ano e para o quarto ano, né? Mas a administração agora está dando um apoio bom, bem, ainda pequeno, mas muito melhor do que antigamente. Então, assim, tá melhorando isso. Show de bola. Obrigado, professor Eguchi. Agradeço novamente à equipe Fórmula, parabéns. Eu vou encerrar a gravação aqui. Reforço que